Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje vamos à Lei Geral do Trabalho. Vamos falar do artigo 10º da Lei Geral do Trabalho, capacidade. Vamos falar daquelas pessoas que têm legitimidade de assinar um contrato de trabalho. Quais são essas pessoas? Para aquelas pessoas que ainda não estão nos seguindo, começam já a seguir o nosso canal. Constituição de Angola é um canal jurídico e que tem como objetivo principal aumentar a cultura jurídica dos angolanos, aumentar o conhecimento acerca das nossas leis que os angolanos têm. Então, aqui nós partilhamos artigos, explicamos de maneira mais simples, de forma que todos, mas todos tenham conhecimento real daquilo que a nossa lei vem nos dizer. Hoje vamos falar da Lei Geral de Trabalho. Vale aqui referenciar que nós estamos a fazer uma sequência de vídeos relacionados com a Lei Geral do Trabalho, já que esta lei é recente, então nós queremos dar a conhecer às pessoas, na verdade, o que é que traz a nova lei Geral do Trabalho. Então, por isso nós vamos fazer vídeos de forma sequencial, enfatizando aqueles artigos que nós entendemos que é de maior relevância, que tem maior impacto no dia a dia dos trabalhadores e também dos empregadores, para que todos tenham conhecimento real do que é que devem fazer como trabalhador e o que é que não devem fazer, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Por isso, eu vou ler primeiro todo o artigo e depois vou passar a ler cada parágrafo e explicando. Anteriormente, vou passar a ler um ponto para explicar. Um parágrafo vou explicando de maneiras que tenhamos uma ideia mais concisa daquilo que a nossa lei vem nos dizer. Lei Geral do Trabalho, artigo 10º, capacidade. Número 1. Por regra, pode celebrar contrato de trabalho os cidadãos maiores no pleno gozo da sua capacidade civil. Número 2. É excepcionalmente válida a celebração de contrato de trabalho estabelecido com menor entre 14 e os 18 e 17 anos de idade, desde que autorizado pelo representante legal ou, na falta deste, pelo centro de emprego ou instituição idônea. Número 3. O contrato de trabalho celebrado com menor sem autorização devida é anulável a pedido do seu representante legal. E agora vou ler ponto a ponto e começar a explicar, começar a clarear aquilo que nosso artigo vem nos dizer em palavras miúdas. Então você que deve prestar muita atenção. Vamos começar no número 1. Lei Geral do Trabalho, artigo 10º, número 1. Por regra, pode celebrar contrato de trabalho os cidadãos maiores no pleno gozo da sua capacidade civil. Aqui a nossa lei vem dizer, esse primeiro ponto da lei Geral do Trabalho, o artigo 10º, vem nos dizer que, por regra geral, a regra que abrange todos os cidadãos podem celebrar contrato de trabalho desde que sejam maiores de idade e que estejam no seu pleno gozo da sua capacidade. Isso quer dizer, o que é que isso quer dizer de concreto? Existem aquelas pessoas que na teoria geral do direito civil nós encontramos os interditos, os inabilitados e os menores, e por regra geral, essas pessoas são vetados, não podem celebrar contrato de trabalho. Quando nós estamos a falar de interditos ou inabilitados, estamos a falar daquelas pessoas que têm limitações psíquicas, não têm uma capacidade plena de decidir aquilo que é favorável para si mesmo ou que não seja favorável. Então muitas das vezes acontece que o indivíduo, o empregador, aproveita-se, né, dessa falha, desse problema do mesmo indivíduo, assinam com essa mesma pessoa um contrato de trabalho na qual o empregador acaba tendo mais benefício em relação ao trabalhador. Que os benefícios
ficam mais por parte do empregador do que do trabalhador. Quer dizer, aproveita-se da incapacidade dessa mesma pessoa para fazer um contrato que melhor lhe favorece, muitas das vezes usurpando direitos que seriam do trabalhador. Por ele não ter a sua capacidade plena, pessoas que sofrem de demência, pessoas com problemas mentais, como nós falamos, então essas pessoas, por regra, não podem assinar contrato de trabalho. Existem aquelas pessoas que têm alguma demência, mas existe aquele período, ou que existe um período de lucidez, não é? Existe aquele período de lucidez. São aquelas pessoas que você vê, isso aqui, muitas da nossa sociedade, esse tipo é bom, ele, tipo é bom. Então tem um problema de demência. Tá? Ele consegue fazer algumas coisas, pode ser, por exemplo, um jardineiro, regar as plantas e tudo mais. Ele tem essa capacidade, mas não tem uma capacidade plena de analisar, por exemplo, um contrato de trabalho e saber se este empregador está se aproveitar dele ou não. Então, por regra, essas pessoas não podem assinar contrato de trabalho, não podem celebrar um contrato de trabalho. E também, por regra, essa é a regra geral, por regra, os menores de 18 anos também não podem celebrar o contrato de trabalho. Não pode. Agora vamos no ponto 2. O que é que o ponto 2 vem nos estabelecer? Vem nos dizer: é excepcionalmente válida a celebração de contrato de trabalho estabelecido com menor entre 14 e os 17 anos de idade, desde que autorizado pelo representante legal ou, na falta deste, pelo centro de emprego ou instituição idônea. Aqui o número 2 vem nos estabelecer uma exceção, vem abrir uma oportunidade. Quer dizer, por regra, no número 1 vem nos dizer que os menores não podem assinar contrato de trabalho. Mas o número 2 aparece para estabelecer uma exceção. Sim, vamos permitir que esse menor assine, possa celebrar um contrato de trabalho, mas aplica as condições. Quando é que é permitido que esse menor assina um contrato de trabalho? É permitido quando tenha o consentimento do seu representante legal. Ou seja, para que um menor de 14 a 17 anos assine um contrato e esse contrato tenha validade, é necessário que o seu representante legal, no caso em concreto, o seu pai, né, vivendo com o pai, o seu tio, se estiver a viver com o tio, aquela pessoa que está a viver com ele, que é responsável dele, e detenha ou dê a sua autorização, dê o seu consentimento, sim, ele pode celebrar o contrato de trabalho. Então, nesses casos, é permitido por lei que um menor de 14 anos assine um contrato de trabalho. Mas isso é exceção, porque a regra vem nos dizer que os menores não podem assinar. Mas o número 2 abre uma exceção. Quando já tem o consentimento do seu representante legal, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, aquela pessoa com quem ele vive, né? O seu tutor, então ele já permite que esse menor possa assinar um contrato de trabalho. Mas atenção, este contrato de trabalho a ser assinado, na falta de um representante legal, na falta de um pai, na falta de um tio, na falta de um parente próximo, então tem as instituições idôneas, né, que é o centro de emprego, que tem que fazer uma declaração pedindo autorização ao centro de emprego, e o centro de emprego vai validar esse contrato. Mas atenção, quando se celebra um contrato de trabalho com um menor, existem condições que deve se meter em disposição deste mesmo menor. Atenção, nós vamos ver nos artigos mais adiante, né, no artigo 36º, ou melhor 36, para melhor compreensão de todos, né? Vamos ver algumas condições que mais lá para frente vamos falar de forma detalhada. Aqui vamos fazer só um pequeno resumo. Vamos ver as condições que um trabalhador menor deve ter. Primeiro, a instituição, o empregador deve acautelar, né, deve tomar medidas que salvaguardam a saúde deste mesmo
menor. Depois, não deve criar ou deve evitar situações que põem em perigo a integridade física deste menor. De saúde, no caso, é regular todos os anos, tem que se fazer um exame médico para saber se este trabalho não está a prejudicar a saúde física ou mental desta mesma pessoa, deste menor. Então, são várias e várias condições que é exigido para uma instituição empregar um menor de 17 a 14 anos, ou de 14 a 17 anos. Então, existe muitas condições. Há uma exigência grande para que você tenha um menor a trabalhar na tua empresa. Tem também outra questão, que não pode trabalhar o mesmo período de tempo que um maior de idade. Então as horas estão reduzidas. Então são várias e várias condições, várias exigências que devem ser acautelado para que esse mesmo menor possa realizar a sua atividade laboral. Mas essas condições todas nós vamos encontrar em outros artigos a posterior. Então o segredo é só seguir o nosso canal e sempre vamos falar de forma mais detalhada lá em frente dessas condições, dessas exigências estabelecidas por lei. Então, mas vamos encontrar, né? Vamos encontrar em certas situações que, na verdade, o empregador, aproveitando-se da inocência deste menor, assina ou celebra um contrato de trabalho. O que é que vai acontecer? Se esse mesmo indivíduo, esse menor, já assinou o contrato de trabalho, não teve o consentimento dos seus pais, os seus pais só tomaram conhecimento deste emprego, deste trabalho, depois dele começar a ir de forma sequencial ou de forma reiterada a ausentar-se de casa, e quando questionaram por que todos os dias às 8 sai e volta às 15 ou volta às 12 horas, o que é que tem acontecido? Ele diz, não, agora estou a trabalhar, assinei um contrato. O que é que acontece? Então, número 3 vem nos explicar o que é que vai acontecer. Número 3. O contrato de trabalho celebrado com menores sem autorização devida é anulável a pedido do seu representante legal. E não tem conversa, tão simples como isso. Quando um contrato é celebrado com um menor de idade e sem consentimento do seu representante legal, então o representante legal a qualquer momento pode pedir a anulabilidade desse mesmo contrato. O contrato perde todos os efeitos. Quer dizer, o menino, o rapaz, o menor não vai ser obrigado a trabalhar, porque os pais, os representantes legais não querem que ele trabalhe ainda, tem outros objetivos para com este mesmo menor. Então é isso que a nossa lei vem nos dizer. O representante legal pode a qualquer momento pedir a anulabilidade desse contrato, anular o contrato. Meu filho já não vai trabalhar ali e acabou, pronto. Vai na empresa, desfaz o seu contrato e não se pede o cumprimento do contrato, porque não temos cláusula que você diz, se você tiver que sair, tem que... Não existe isso. Com menor, você não pediste autorização, aquilo acaba. O contrato perde a sua validade. Vamos ver em outros vídeos lá para frente, se o pai, mesmo com a autorização do pai, né, com a aceitação do pai, e o pai notar em algum momento que este trabalho está a prejudicar o aproveitamento acadêmico deste menor, então o pai pode escrever uma carta, pode solicitar a rescisão do contrato, pedir o término do contrato de trabalho, pedir que o menor deixe de trabalhar. E essa resposta tem que ser dada pela entidade empregadora no prazo máximo de 2 semanas. É urgente. Se o pai sentir que o trabalho está a prejudicar aquilo que é o aproveitamento acadêmico do seu filho, então vai solicitar a rescisão do contrato. Vamos rescindir o contrato e o menino vai continuar a fazer a sua formação acadêmica, que é prioridade. Então,
Por hoje é tudo. Para aquelas pessoas que ainda não estão a nos seguir, começa já a nos seguir. Nós estamos no Facebook, no TikTok. Claro que esses dias no TikTok não estamos a disponibilizar os nossos vídeos por questões técnicas, mas em breve vamos já voltar a disponibilizar os nossos vídeos no TikTok. Então, nos seguem, sobretudo no YouTube, porque agora os vídeos extensos, os vídeos mais longos, ou os vídeos completos, vamos disponibilizar no YouTube. Então não perca essa oportunidade. Vamos deixar sempre o link no Facebook, que temos muita aderência, e de maneiras que você possa, a partir do link, ir na nossa página do YouTube, seguir a nossa página, dar o seu like e nos ajudar a crescer, né? Temos que crescer. Fizemos esses conteúdos de forma reiterada, né? Então nós precisamos da vossa parte, o vosso like, né? O vosso gosto, o vosso comentário, o vosso apoio no seu todo. Isso incentiva, isso motiva a pessoa a fazer mais, a trabalhar mais, porque sente que as pessoas precisam disso, sente que as pessoas vejam alguma importância nisso. Então por isso, por hoje é tudo, até o próximo vídeo.